programa de hoje vai tratar de uma questão interessante que diz respeito ao Código Nacional de Resíduos Sólidos. Todos os municípios brasileiros devem, acima de 20 mil habitantes, apresentar ao Ministério das Cidades o seu programa de gestão integrada de resíduos sólidos. O que afinal diz essa gestão? Qual é a política de gestão de resíduos que nós estamos praticando no município de Joinville? Joinville é uma cidade que já vem há muito tempo praticando uma gestão dos resíduos domésticos de acordo com a legislação. A cidade foi pioneira num aterro sanitário doméstico no primeiro governo de Luiz Henrique. Portanto, o nosso programa de coleta, transporte, deposição final e tratamento dos resíduos domésticos já passa dos 40 anos. Mas qual é a política ideal para um município com mais de 500 mil habitantes? Essa política hoje ela tem que se ater às condicionantes da Lei 12.305 de 2011. Então, o que nós já temos em Joinville? Em Joinville nós já temos um aterro sanitário, como já falei, em boas condições, monitorado pelo Ministério Público Federal. Nós temos uma central de tratamentos de resíduos classe 1 e classe 2, privada, uma empresa privada, licenciada nos moldes internacionais, na Fátima. Temos também uma solução para os resíduos hospitalares, não é ideal, mas já está bem encaminhada a questão, não nos preocupa. Então, os resíduos hospitalares são todos aqueles gerados nos hospitais, nas clínicas, nos pronto-socorros, nos plantões, nas clínicas veterinárias, nos consultórios dentários, nas farmácias. Então, esses geram os resíduos hospitalares e, por convênio, a prefeitura tem uma coleta muito bem feita e com destinação correta. O que nós não temos ainda é uma central de recepção, classificação, reciclagem e reuso dos resíduos da construção civil. Ela é submetida à resolução 307 do CONAMA, de 2002, já falamos isso diversas vezes nesse programa. Espero até que o nosso prefeito Udo nos deu prestígio de uma audiência para que a gente possa, em parceria com os técnicos da prefeitura e a iniciativa privada e consultores autônomos, dar um bom encaminhamento a essa questão da reciclagem. E nós temos também 4 ou 5 cooperativas e associação de catadores que fazem uma coleta através da Engepasa, que faz a coleta dos resíduos classificados, recicláveis, nas residências e entrega gratuitamente nessas cooperativas. Assim, o ciclo mais ou menos se fecha. Não vamos tratar aqui de resíduos atômicos, nucleares, porque não é o caso, é uma outra legislação e não se aplica aqui neste programa e nesse caso aqui. O Código Nacional de Resíduos Sólidos, ele então dá as diretrizes da gestão dos resíduos sólidos. É um código muito interessante, ele foi discutido durante 15 anos e foi aprovado e está em pleno vigor desde 2011. As prefeituras acima de 20 mil habitantes têm que apresentar um plano de gestão integrada de resíduos. O que é, afinal, este plano? A prefeitura, com a sua equipe de técnicos ligados às questões ambientais, à questão de gestão de resíduos, deve montar esse programa
cujas diretrizes de montagem estão dentro da Lei 12.305, lá diz, num tópico à parte, a obrigatoriedade dos municípios com relação a essa gestão dos resíduos sólidos. Não é difícil, não é complexo, muito simples. O que tem que ser feito é fazer a lição de casa. Porque se uma prefeitura deixa de apresentar para o Ministério das Cidades o seu programa de gestão integrada de resíduos, ela perde a oportunidade de receber financiamentos, inclusive a fundo perdido, do Ministério das Cidades para dar a melhoria contínua e a sustentabilidade na gestão dos resíduos sólidos, que não significa enterrá-los, significa recuperá-los, significa reutilizá-los, porque são matérias-primas que vêm da natureza e que devem ser remanejadas, recicladas, reutilizadas. Isto é sustentabilidade. Joinville deve ter feito já deve ter protocolado, porque com a falta de recursos que tem o município, com os compromissos de pagamentos de dívidas de prefeitos anteriores que fizeram financiamentos, inclusive para pagar a folha de pagamento, nós hoje não temos recursos porque estamos pagando juros dessa dívida e estamos pagando prestações desta dívida. Por isso que nunca tem dinheiro. Mas o pouco que tem nós temos que economizar. E a gestão de resíduos, ela é uma gestão, é uma porta aberta para o município gastar menos e até tirar proveito econômico de uma correta gestão desses resíduos sólidos. O que constará desse programa? Já mais ou menos dei uma base do que constará, mas nós estamos em breve fazendo uma nova reavaliação da concessionária que faz toda a prestação de serviços de coleta, transporte e tratamento final. A Câmara de Vereadores provavelmente vai abrir novamente uma licitação, porque a lei assim o obriga. Existe um prazo de 20, 30 anos para uma concessionária prestar o seu serviço nessa área de gestão ambiental. No artigo 9º, existem as prioridades deste programa de gestão integrada de resíduos no município. Quais são essas prioridades? Primeiramente é a não geração. O que significa a não geração? Não gerar resíduo. Uma construção civil, por exemplo, ela não precisa gerar resíduo da construção civil. Uma boa programação, um bom projeto, incluindo nesse projeto, inclusive pequenos britadores, pequenos classificadores de matérias-primas, gerarão novamente matéria-prima que será reutilizada na própria construção. Portanto, é perfeitamente viável a não geração em todos os setores da economia. Outra porta é a redução dos resíduos. Como montar um programa de redução. Temos engenheiros hoje civis especializados na questão da gestão de resíduos. Inúmeras empresas fazem a reciclagem, a recuperação. Assim, a redução não é um problema, mas é uma questão de inteligência, de boa vontade e de política ambiental da sustentabilidade em todos os setores da economia. A reutilização é uma outra prioridade que deve constar dentro desse programa municipal. A reutilização dos resíduos da construção civil é uma obrigação, não é uma vontade ou não do prefeito, é uma obrigação do executivo de implantar esse sistema de reutilização. Todo material gerado pelas empreiteiras da prefeitura deverá ser recuperado, reutilizado
em obras da própria prefeitura. Com isso, a prefeitura, já falei isso em outros programas, a prefeitura acaba gastando menos, sobra mais dinheiro para outras obras de infraestrutura, para investimento. A reciclagem, portanto, é uma outra prioridade que os técnicos da prefeitura devem ter colocado dentro do programa de gestão integrada de resíduos sólidos, como também o tratamento como uma penúltima etapa e como etapa derradeira, quando você não tem mais como reutilizar, gerar menos e fazer tratamento, você faz a deposição. Deposição que ela deve ser feita dentro da resolução 307 do CONAMA, que dá toda a orientação de como uma prefeitura deve fazer todo esse processo de tratamento dos resíduos da construção civil. Já no artigo 18 da Lei 12.305, nós temos um tópico que já comentei aqui rapidamente, que são os incentivos, que são os recursos da União e de agentes financeiros que os detêm para empréstimo ou para empréstimo a fundo perdido dos municípios que apresentam projetos de reutilização, de recuperação e de classificação de resíduos. E não é, então, reconhecível que o prefeito diga que não tem recursos, que o prefeito diga que não tem condições de fazer um projeto desse, quando os recursos estão disponíveis no Ministério da Cidade, que indica quais os bancos que têm esses recursos a fundo perdido para a maximização da sustentabilidade e de aplicação da Lei 12.305. Daremos continuidade no bloco seguinte. Aguardem um pouco. Nesse segundo bloco, nós vamos continuar com vocês, telespectadores, sobre a informação sobre a Lei 12.305, que é o Código Nacional de Resíduos Sólidos. No artigo 18º deste Código Nacional, se fala sobre o acesso priorizado aos recursos. O que é isso? Toda prefeitura que fez a lição de casa, que apresentou seu programa de gestão integrada de resíduos para o Ministério das Cidades, tem prioridade para a busca de recursos que possam ser aplicados nesta área dos resíduos sólidos. Não há, então, mais o argumento de que não existe dinheiro. Existe sim. O que não existe, talvez, são os projetos na busca desses recursos. E não são projetos complexos, são projetos muito fáceis de serem elaborados. Vamos continuar com mais um tema, que são as prioridades, são também olhadas do ângulo das soluções compartilhadas. O município de Joinville compartilha um projeto de reciclagem de resíduos de plástico com os municípios da Grande Joinville. São Francisco, Araquari, Garuva, Itapuá. Então, esses projetos nos quais se faz essa consorciação entre municípios menores, eles têm prioridade de liberação desses recursos. A AMUNESC, a Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina, tem esta obrigação de orientar os prefeitos na conquista e na busca desses recursos que não têm juros e muitos deles são a fundo perdido. Existe muito dinheiro. O que não existe são projetos. O que não existe são aquelas reuniões positivas que eu já assisti na AMUNESC, onde os resultados dados eram espetaculares. Adiante, a coleta seletiva e cooperativas e associações. É uma outra prioridade que coloca o município de Joinville na frente da fila dos que querem recursos. Nós já temos as nossas cooperativas, nós temos as nossas associações de catadores,
eles estão recebendo reciclado, só que ainda não existe educação ambiental para as famílias, para os geradores de resíduo doméstico, nessa qualificação, nessa classificação e separação desses resíduos domésticos, que vocês sabem que é a lata de alumínio, que são as embalagens de plástico, os filmes plásticos, latas de metal, que não é alumínio, pano, madeira e outros resíduos perigosos, como baterias, mas eu já vou falar nesse assunto que tem já uma solução muito interessante para esses produtos perigosos. Nós também temos que ter dentro desse nosso programa municipal de gestão de resíduos, e é obrigatório que o município faça na elaboração do plano, que é o diagnóstico da situação em que se encontra o município em relação à geração, aos cadastros, quem são os geradores, quem são os grandes geradores. E é importante que o município saiba em que situação se encontram esses passivos ambientais para que o Ministério das Cidades possa realmente dar um apoio decisivo na busca de soluções. Esse diagnóstico, então, é muito importante e existem também outras prioridades que são as áreas favoráveis para a deposição. É um outro requisito que é questionado no projeto, no programa. Então, o município deve localizar no seu programa de gestão as áreas favoráveis para a deposição, principalmente dos resíduos da construção civil, onde essas praças de reciclagem vão gerar subprodutos de baixo poder aquisitivo, bastante baratos para as populações marginais. Então, essas áreas também para novos aterros sanitários também devem ser bem escolhidas e já dentro dos planos diretores elas devem estar localizadas, de preferência. A prefeitura também, ao elaborar o seu programa de gestão integrada dos resíduos sólidos, ela deve ter cadastrado e identificado os grandes geradores. Então, os geradores de todas as categorias, lixo doméstico, lixo do setor terceirizado, lixo hospitalar, resíduo da construção civil e resíduos industriais. Faz parte do programa municipal de gestão. O município, então, identifica todos esses geradores, todos eles responsáveis pelos resíduos que geram. Deve também constar desse programa de que forma especializada atuam as concessionárias na coleta, transporte e tratamento e classificação final desses resíduos. É importante esse tópico porque Joinville vai se destacar positivamente nesse tópico principalmente. O desempenho da limpeza urbana e o manejo desses resíduos domésticos, dos resíduos de outros setores, caracterizam assim um bom projeto. A boa informação, a clareza na informação desse programa, a transparência fazem com que os analistas lá na frente, ao avaliarem uma solicitação de um grande empréstimo, 10, 20, 30, 100 milhões de reais ou mais, para um município de 500 mil habitantes, não é muito, mas que nós derradeiramente poderemos dar uma solução ideal a toda essa geração que hoje nós ainda não podemos dizer que seja o ideal. Vamos ver mais outros tópicos que a legislação apresenta para que os nossos telespectadores possam avaliar que não é complexo, mas há necessidade de se fazer a lição de casa. O programa também pede o tipo de transporte, quantos caminhões existem no município fazendo transporte
e a coleta dos resíduos, que tipo de caminhão, de compactador, que tipo de container é utilizado, lata de lixo, container de lixo, se essa coleta é automatizada ou se ela é manual, a descarga é manual. Então, a relação desses equipamentos deve fazer parte do programa de gestão. Importante, muito importante. E esse gerenciamento, como ele se dá? Se há uma fiscalização constante, se há uma auditoria externa nesses programas do município, tem que ser consignado isso no programa. Envolve diversos técnicos, diversas áreas dentro do executivo. Mas tem que haver comprometimento desses profissionais para fazer um bom programa. Um bom programa significa dinheiro farto, barato, para dar andamento ao aperfeiçoamento, à qualidade contínua do processo. E também, dentro desse programa, existe um espaço onde são declarados os responsáveis técnicos pela eficiência e pelo funcionamento e monitoramento e manutenção desse programa. Porque tem que se caracterizar e se identificar esses responsáveis com a emissão de anotações de responsabilidade técnica. No caso de eventuais acidentes, no caso de eventuais danos, que se encontrem os responsáveis técnicos pela falta ou pela omissão que eventualmente tenha ocorrido no processo. A justiça exige isso hoje. Nós queremos saber quem são os profissionais bons, competentes, que fazem o processo funcionar bem e, eventualmente, aqueles profissionais que se envolveram e não tiveram aquela responsabilidade suficiente para fazer o trem andar nos trilhos. A capacidade técnica, portanto, apresentado no Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Joinville, deve ser um currículo, deve ter profissionais com bom currículo, profissionais treinados com pós-graduação, com treinamento suficiente e capacitação na área de gestão de resíduos. O município tem recursos para pagar esses profissionais e esses profissionais devem ser bem pagos. A educação ambiental também faz parte do programa. O município tem que mostrar quais são os programas de educação ambiental que é custeado pelo contribuinte e que pode ser também financiado a fundo perdido pelo Ministério das Cidades. É algo bastante amplo e importante. Nós vamos sair da mesmice e vamos entrar na competência. Nós vamos valorizar os profissionais competentes. Vamos pagar esses profissionais bem para que eles continuem trabalhando em prol dos contribuintes. E também os grupos interessados nessa gestão, que são, como já falei, as cooperativas de catadores. Inúmeras empresas que trabalham com produtos reciclados devem também buscar recursos junto à prefeitura, que sejam incluídos seus projetos industriais de recuperação e de reaproveitamento dos reciclados. Podem ser financiados também a juros muito baixos, porque são eles que viabilizam o sucesso das cooperativas e das associações de caçadores. Se você não tiver, na saída da cooperativa, na saída dos materiais reciclados, um comprador que pague corretamente e que possa recuperar essas matérias-primas, nós não teremos um bom programa de resíduos sólidos. Então, nós ainda teríamos a questão do cálculo de custo e cobrança, nós teríamos metas do programa, a participação do poder público, e que tamanho, que proporção o poder público participa dessa, uma fiscalização competente, ações preventivas e corretivas do programa e de identificação dos passivos ambientais. As revisões deverão ser periódicas, as responsabilidades devem ser identificadas e a logística reversa ela é muito importante para os agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas e eletrônicos. Assim eu encerro essa rápida passagem pela Lei 12.305,
Mas nós vamos voltar a esse tema porque ele é muito importante. O nosso prefeito recém-empossado, ele está muito interessado em aperfeiçoar a questão da reciclagem, reuso e reutilização dos materiais, das matérias-primas. Até o próximo programa.